Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Senhor, te agradecemos esta noite, pois recebemos sabedoria de ti. Portanto, não pedimos sabedoria, mas confessamos que se manifesta a que tu já nos deste. Em nome que é sobre todo nome, Senhor, recebemos que nosso entendimento está iluminado e continua a ser mais iluminado. Recebemos mais glória, pois tu dizes que essa glória que é revelada é para nossa glória, para nosso gozo. Recebemos a sabedoria manifestada em nosso meio esta noite. Graças, Abba, Pai. Gálatas 2:7 diz: mas pelo contrário, como vistes que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim também o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro. Isso significa que há dois evangelhos. Hello, vocês entenderam? Há dois evangelhos. Há o da circuncisão, que é o aspecto físico de que quando o bebê nasce no 8º dia, a parte física do bebê é circuncidada como parte de que ele é um escolhido, e que ele servirá à lei de Deus, à lei de Moisés. Todos os judeus praticavam isso. E aquele que é circuncidado é obrigado a guardar a lei, porque a lei é de Deus. Portanto, Paulo chamou os ensinamentos de Moisés que foi dado a Pedro, o evangelho da circuncisão. Mas a Paulo foi dado o da incircuncisão, que significa que é um ensinamento que não vem para o corpo físico, vem para o homem interior. Hello! Ou seja, não tem nada a ver com carne, com cerimônias, com lavagenzinha, com toquezinhos. Ou seja, eles podem tocar em você, eles podem fazer com você o que quer que façam. O evangelho da incircuncisão não é para a carne. Então, veja o que diz o ponto A. Comportamento sob o apostolado da circuncisão. Observação: a circuncisão se aplica externamente ao corpo físico e tem a ver com o que diz o ponto 1 do A. Isso é Hebreus 9, versículos 9 a 10. Diz o que é simbólico para o tempo presente, segundo a qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem aperfeiçoar a consciência, pois consiste apenas de comida e bebida, de várias abluções, o que significa lavamentos ou batismos, e ordenanças sobre o quê? Impostas até o momento de reformar o quê? O versículo seguinte diz: mas como Cristo já está presente, você não estará com bebidas, símbolos e lavagens, porque Cristo já está presente. Bem, o ponto número 2 diz: os apóstolos disseram a Paulo. Essa foi a acusação que eles fizeram a Paulo. Eles nos dizem que você ensina os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos, que não observassem o quê? Os costumes. Número 3. Os apóstolos do Senhor judeu, da manifestação judaica, disseram a Paulo: purifique-se com eles e pague suas despesas, para que eles raspem a cabeça, para que vejam que você anda em ordem, guardando o quê? Isso significa que os apóstolos não entenderam Paulo. Ouça-me, agora veja aqui. Por que eles não entenderam Paulo? Por quê? Veja, esse é um mistério que você tem que entender. Os apóstolos viram Cristo guardando a circuncisão. Porque Cristo o serviu, ele era um servo da circuncisão. Então, para os apóstolos, a única coisa que eles conheciam era a circuncisão. Então os 11 apóstolos acharam que essa era a coisa certa a fazer. Depois que Cristo ressuscitou, eles continuaram com o evangelho da circuncisão, que é a lei de Moisés. Ou seja, os apóstolos guardavam a lei. E como eles viram a Cristo cumprindo a lei, disseram: essa é a coisa certa a fazer.
O que acontece é que Deus permitiu que os apóstolos permanecessem na circuncisão no Evangelho de Moisés. Eles ficaram lá, porque Paulo não estava presente. O apóstolo da incircuncisão não tinha vindo, então Deus permitiu que eles misturassem Moisés com Cristo. E estava certo porque Deus permitiu. Mas não era o correto. O fato é que Paulo ainda estava a caminho de Damasco. Paulo ainda tinha que passar por tudo o que passou, porque o Evangelho do Espírito só seria dado a um homem que é Paulo. Estão me entendendo? Então o que acontece? Até mesmo os cristãos de hoje, Deus permite a mesma ignorância, os cristãos de hoje, pois eles imitam os apóstolos sem saber que os apóstolos estavam guardando a lei, misturando a lei com a graça, fazendo uma afronta ao Espírito da graça. Mas Paulo ainda não havia chegado. Paulo não havia chegado com a explicação do mistério. É por isso que quando ouviram Paulo ficaram ofendidos. Veja o que disseram a Paulo. Veja, Paulo, purifique-se. Raspe sua cabeça para que as pessoas vejam que você também anda na lei, porque você tem que estar na lei, mas Paulo não podia estar na lei, porque Cristo havia revelado a Paulo o evangelho da incircuncisão. Portanto, há um tremendo conflito, mas como foi Deus quem o permitiu? É por isso que Hebreus diz: faremos isso se Deus permitir. Continuaremos nos rudimentos, se Deus o permitir, no aspecto de que, assim como Deus permitiu que os apóstolos misturassem a lei com a graça, no que Paulo estava aparecendo. É por isso que houve esse conflito naqueles dias. Vamos para o ponto B. Comportamento sob o apostolado da incircuncisão. Observe que isso se aplica ao homem interior, ao espírito. É por isso que diz: nele vocês também foram o quê? Circuncidados com circuncisão não feita à mão. A de Moisés foi feita à mão. Mas isso não é feito à mão porque é espírito, e você não pode penetrar no espírito com tua mão. O homem ali não pode batizar, o homem ali não pode circuncidar. Porque é o Espírito, diz que não é feito à mão. Veja o que ele diz, isso é importante, ao expulsar de você o corpo carnal e pecaminoso, na circuncisão de Cristo. O que está escrito aqui? Que o corpo carnal pecaminoso que servia à lei, agora Deus o expulsa de você como se você não tivesse corpo. Deus lida com você como se você não tivesse corpo físico. Isso é um mistério. Sabe por quê? Porque se Deus expulsou o seu corpo carnal pecaminoso, isso significa que Ele não está levando em conta o seu pecado. É por isso que Ele diz que você está morto ao pecado. Ele diz que se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado. Você sabe por que está morto por causa do pecado? Porque se Deus permitisse que seu corpo atual fosse levado em conta, e os pecados que você comete agora fossem levados em conta, você estaria perdido. Mas o que Deus fez foi jogar fora. Mas os cristãos que vivem na circuncisão veem seu corpo completamente e dizem a você: você não está se vestindo de modo cristão, você não está andando de modo cristão, você não está usando roupas cristãs. Você não está guardando o sábado? Olhe, hoje é sábado. O que você está fazendo aí tão tranquilo, descansando? Porque estão olhando para o corpo, não sabem que na circuncisão de Cristo a carne foi expulsa. É por isso que agora não te conhecemos segundo a carne. Você pode cometer vários erros e nós não os veremos. Nós os vemos, mas ao mesmo tempo não os vemos porque não os levamos em conta. E continuo te chamando de abençoado. Pastor, eu estou abençoado apesar de tudo o que você me viu fazer? Desgraçadamente sim. Ou seja, você não vai me chamar de pecador? Não posso, porque Deus não o chama de pecador. E se o chefe não te chama de pecador, como posso eu te chamar de pecador? Pastor, mas a disciplina aqui é muito leve. Se você acha que a disciplina de Deus é leve, isso é com você. Deus sabe como lidar com você. Ele sabe como disciplinar. Ele diz que quem Ele toma como filho, Ele disciplina. Hoje as pessoas que não conhecem a incircuncisão, elas se disciplinam. Você já viu que elas se disciplinam? Porque eles ainda estão misturando. São cristãos misturados. Irmãos, quase todas as igrejas estão em Cristo, mas na circuncisão. Ouçam isso. No ponto B, número 1, diz: portanto,
Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias santos, dias de sábado, que é guardar o sábado, ou não manusear, ou provar, ou mesmo tocar, de acordo com os mandamentos e doutrinas dos homens. Número 2. Cuidado com os cães. Você sabia que Paulo chamou os que eram da circuncisão de cães? Você sabe que um cristão de hoje que não conhece a graça é um cão? E se ele é um pastor, ele é um pitbull. Tem uns chihuahuas e... Paulo, o apóstolo do amor, quando ele vê você guardando a lei, ele diz, é um cachorro. Você sabe por que hoje em dia o cão guarda a lei? Porque ele está fazendo pouco caso do sacrifício de Cristo. Vejam o que diz. Cuidado com os cães. Dos maus o quê? Existem 390 igrejas em Miami de maus obreiros. Em seguida diz, cuidado com os mutiladores do corpo, ou seja, aqueles que acreditam na circuncisão. Porque a circuncisão é física. Ele disse, cuidado com as pessoas que ainda estão na lei. Agora observe se ele está falando sobre a lei, circuncisão, porque nós somos a circuncisão, a verdadeira. Nós que, no Espírito, servimos ao Senhor e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança em quê? Quem vai confiar na carne? Número 1, não está na presença de Deus do Senhor. Imagine, eles agora mesmo jejuando e jejuando, castigando, quando Deus, o corpo, o expulsou. Sim, é por isso que Paulo disse, o que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Você entra em jejum porque um cachorro, quero dizer, porque alguém lhe disse, jejue para matar a carne, mas ao fazer isso, você dá vida à carne. Não há ninguém que mate a carne, foi Cristo, e ele não a matou com aquele sacrifício. Imagine para o seu. Vamos continuar. Número 3. Aqui está a razão pela qual Paulo repreende os apóstolos. Mas quando vi que os apóstolos, os 11, não andavam retamente segundo a verdade do evangelho, da incircuncisão, disse a Pedro na presença de todos, se você, sendo judeu, perceba que hipocrisia tinha Pedro, se você, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a se judaizarem? Você sabe por que Paulo diz a Pedro, veja, você é judeu, mas você se vangloria de viver como os gentios, de não estar debaixo da lei. Então você se vangloria de ser como um gentio, mas depois quer forçar os gentios a se judaizarem. Mas somente Paulo tinha esse olho, ninguém sabia disso. Em outras palavras, Pedro se fez passar por um grande homem. Mas não antes de Paulo, isso não aconteceu. Pedro era eu andei com Jesus Cristo de mãos dadas. Passo a passo eu estava com ele. Com minhas sombras ele curava os doentes. E todo mundo é enganado. Ó Pedro, que incrível! Ó maravilhoso, que homem! Mas para Paulo, diz, ele está de condenar. É por isso que temos esse olho que Paulo tem, vemos que todo mundo é enganado, ó que pastor bonito, ó que culto bonito, se você tivesse ido a essa igreja, como ela é bonita, mas se você colocar essa igreja aqui e você não passa no teste e é falsa. Você vê como todos os pastores são. Eu tenho o mesmo olho que Paulo tem. Posso ver alguém adorando aleluia, aleluia e muitas outras coisas, mas que abra a boca, porque da abundância do coração, quando você abre a boca, eu digo se está em circuncisão ou em incircuncisão. Você está chamado a ter o mesmo discernimento. E não digo para não aplaudir muito, porque Deus não aplaude. Por acaso Paulo não aplaudiu? Vamos repetir o versículo. Veja o que diz o versículo 3 do ponto B. Mas quando vi que os apóstolos não andavam retamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Ele não lhe contou escondido. Na frente de todos, na televisão e no rádio. E ele não tinha isso naquela época, mas se existisse um programa de televisão, teria dito isso mais rapidamente. Ele não tem amor, não se trata de amor. Paulo é o apóstolo do amor.
Mas ele diz que existe amor, mas também está a verdade do Evangelho. E você não precisa apenas ser um cristão, mas também precisa andar no verdadeiro Evangelho. Veja o que acontece. Isso se aplica hoje em dia. Veja o que acontece com uma pessoa que, embora não seja circuncidada, está guardando a lei por causa da ignorância que existe hoje. Veja a repreensão apostólica. O que diz? De Cristo vocês se separaram, vocês que são justificados pela lei, da graça, o quê? E veja o que diz: e outra vez testifico a todo homem que é circuncidado que está obrigado a guardar toda a lei. E então Romanos 3,20 diz: porque pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado diante dele. Vamos para o próximo. Ponto C. Deus permitiu que os apóstolos continuassem misturando Moisés com Cristo por causa da ausência do apostolado de Paulo. E, no entanto, vemos que quando Paulo estava presente, eles não entenderam e resistiram a ele. Número 1 do ponto C. Ele justificará pela fé os que pertencem à circuncisão e por meio da fé. E pela fé, os da incircuncisão. Número 2. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Ouçam-me com atenção, notem que mistério. Ele nos diz que o verdadeiro evangelho é o da incircuncisão. Mas agora Paulo vem e diz: vejam, irmãos, aqui nem a circuncisão nem a incircuncisão são válidas. E você vai dizer: mas em que situação estamos, Paulo? Você repreende Pedro porque ele está na circuncisão, mas Paulo agora nos diz que é a incircuncisão, ou seja, não é guardando, nem jejuando, nem fazendo. E agora ele diz que nem uma coisa nem outra tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Você sabe por que ele diz isso? Porque há pessoas que não têm o Espírito. Elas podem entrar na igreja e dizer: pastor, estou na graça, não jejuo, eu deixei tudo isso. Mas eles não têm a fé que opera pelo amor. Então já vieram pessoas aqui que disseram: pastor, eu fui legalista por 15 anos, veja. Isso é falso, eles me maltrataram e eles vêm aqui, mas então aqui eles continuam a maltratar. Aqui ele continua com a hipocrisia. E você vê isso na duplicidade de pensamentos. E eles até traíram os sentimentos dos ministros daqui e causaram danos. Então, eles eram legalistas na circuncisão e vieram para a incircuncisão e também não deram frutos. Porque Deus tem tudo friamente calculado. Deus diz que pode haver pessoas que estão na lei e depois vêm para a graça, mas elas ainda são as mesmas. Agora prestem atenção. Aquele que está no evangelho da circuncisão e é de bom coração, ali Deus vê seu coração. Ele te leva à incircuncisão e seu coração continua o mesmo. Porque, ouçam, os pactos não mudam as pessoas, os pactos destapam as pessoas. Se você tem um coração mau e não tem fruto, se você é ganancioso, mesquinho, maledicente, gosta de críticas e não é um homem ou uma mulher que ama o próximo, os pactos não o ajudam. Você pode fazer qualquer coisa, mas está liquidado. É por isso que Cristo diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. E nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Portanto, é bom que você esteja aqui, na incircuncisão. Mas se vocês não amam o Senhor, de que adianta dizer: estou na verdade, estou no crescendo em graça? Mas se você não ama o Senhor e não ama o seu próximo, de que adianta você estar na verdade? Se a verdade não está em você. Veja, eu era um legalista. Chegava a sexta-feira e eu não assistia TV. E se eu visse você fazendo alguma coisa, eu o criticava. Eu era legalista e olhava para você de cima a baixo. E se visse uma mulher maquiada, dizia: é uma Jezebel. Porque eu era muito legalista. Eu não comia morcela, carne nem porco. E andava bem limpinho, bem vestido, mas eu era um grande hipócrita. Porque era isso que eu era. A verdade é que eu era um hipócrita. Mas fui ensinado a ser um bom hipócrita. Eu produzia e jejuava por até 9 dias, sem comer.
Por causa disso, minha mãe me dizia, você vai morrer, você vai morrer. E eu dizia, mãe, eu nem estou com fome, já estou no 9º dia de jejum, me deixe em paz. E eu continuava jejuando e jejuando. Mas, quando percebi que isso era uma falsidade, que li o Evangelho da Graça. Mas vou lhe dizer uma coisa, meu coração era o mesmo lá e é o mesmo aqui. Porque os pactos não mudam ninguém. Os pactos revelam sua medida espiritual. Abba Pai, veja o que diz o número 3 do ponto C. Pois eu lhes digo que Cristo Jesus veio para ser servo. De quê? Da circuncisão, para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Romanos 15, 8. E essa nota diz que por essa razão os apóstolos o imitaram mesmo depois de ressuscitado. É por isso que Paulo nos diz que, se conhecemos Cristo segundo a carne, o que isso quer dizer? Já não nos conhecemos assim, nem o imitamos assim. Vamos agora para o ponto D. Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Quais são os rudimentos da doutrina de Cristo? A circuncisão, porque Cristo foi servo da circuncisão da lei. Ele cumpriu a lei. Então chega o momento em que Paulo diz, portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Vamos adiante para onde? Para a perfeição, que é a incircuncisão. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, que é a circuncisão da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso nós faremos se Deus quiser. Em outras palavras, deixaremos tudo isso se Deus permitir. Porque diz, se Deus permitir, no sentido de que Deus é o que ilumina para que você deixe tudo isso. Porque veja bem, já vieram pessoas aqui que disseram que o batismo nas águas e a ceia do Senhor, isso não se aplica. Mas o entendimento delas não é iluminado. Diga-me uma coisa, quando você é batizado na água, você está batizando o Espírito? Você pode molhar seu Espírito? E o que você está molhando? Você está molhando a carne? E o que é a carne na incircuncisão? Nada. Você não está na incircuncisão para ser batizado, para ser ungido com óleo, para ser proibido de comida, e não coma isso ou aquilo, ou não fazer isso e não fazer aquilo, isso é carne. Por acaso, o teu espírito come. A menos que você tenha um corpo glorificado como Cristo que comeu com um corpo glorificado. Mas enquanto isso, seu espírito, o que você está comendo é para seu corpo. É por isso que nestes pontos eu coloco a circuncisão, os rudimentos, o batismo nas águas, a Santa Ceia, os jejuns, as vigílias, guardar o sábado, a unção com óleo, os sacrifícios, cabelos longos como véu, as mulheres, lavar os pés como um símbolo de humildade. Isso é o que é feito nas igrejas por aí. 2000 anos depois, ainda há pessoas... Pastor, mas mesmo que todos leiam esses versículos, não conseguem, ainda usam um véu. Pastor, mas essas pessoas são inteligentes, são homens inteligentes. Então, se eles são tão inteligentes, vá até eles e mostre. Pastor, veja o que a Bíblia diz. O preconceito já está estabelecido e o véu não os deixa ver. E se você explicar, eles lhe responderão, sim, eu vejo o que você diz, mas por que eles não estão vendo nada? Eles têm um véu. Agora veja a incircuncisão, que é o quê? A perfeição. Veja, um só batismo, qual é esse versículo? Diz Efésios 4, 5 que é um só batismo. O que Paulo diz? Busquem a unidade do Espírito. Um só batismo. Um Senhor, uma fé. Não há 2 batismos nem 3. Não há fé fraca, muita fé, mais fé, menos fé. Não, é uma medida de fé que todos nós temos. É a fé de Cristo em seu Espírito. O que você precisa fazer é alimentá-la com conhecimento para que sua fé se manifeste como se manifestava a Ele. Número 2. A ceia do Senhor eles dizem, certo? Mas a Páscoa já foi o quê? Agora em Coríntios fala sobre a Santa Ceia. E você vai dizer, mas está claro aí, pastor. Mas lembre-se de que Paulo não falou com eles como espirituais. Como ele se dirigiu a eles? Como os da circuncisão? E Pedro, ele tomou a Santa Ceia como os crentes e católicos fazem. O que eles chamam de hóstia.
Essa era uma cópia ruim dos apóstolos que partiam o pão nas casas naqueles dias. Paulo os viu, Paulo interagia com eles. Porque eles tinham uma fama tremenda. E quando Paulo subiu a Jerusalém, ele estava em um território privado, e ele se submeteu. Mas então ele disse a eles: vejam, não estou falando com vocês de forma espiritual, mas de forma carnal. A Páscoa já foi sacrificada. Se vocês estão com fome, comam em casa, pratiquem isso em casa, mas não venham fazer isso aqui, nem comer, nem fazer símbolos aqui. Não te falaram assim? Vocês não têm uma casa onde celebrá-la? Por que a celebram aqui neste lugar? Disseram isso ou não? Nisso eu não os elogio, mas então ele lhes explicou o que é um rudimento, que é o símbolo, este é o meu corpo. E ele comeu um pedacinho de pão. Mas você não precisa estar dando nada à carne. Esse não é um pacto de carne, é um pacto de espírito. E seu espírito se beneficiou de Cristo completamente, o Cordeiro. Número 3. Os jejuns. Aqui está escrito: a noiva pode ficar de luto se o marido estiver presente? Quando fizeram a pergunta sobre o jejum a Cristo, eles disseram: Senhor, nós vemos que os discípulos de João são excelentes jejuando. Claro, se João era um legalista, imagine só. Mas notamos que quando estão com o Senhor, as pessoas não jejuam. Mas como? Como eles jejuam quando estão comigo? Como se há um casamento e o marido está lá, como você vai jejuar? Imagine que em sua casa há uma atividade de felicidade de sua família e de repente um dos irmãos chega e diz: irmão, vamos jejuar porque as coisas estão ruins. O que você vai dizer a ele? Veja, deixe isso para depois enquanto a moça ou o rapaz se casam. Deixe isso para depois. Não é verdade? Bem, Cristo disse a eles: aqui está o chefe. Por que vocês jejuam para me agradar? Mas eu já estou aqui? Agora observe o que ele disse: mas haverá gerações que jejuarão? Como disse a eles, haverá dias, enquanto eu vou, eu morro e ressuscito, e não estou perto da noiva. Casado. Eles jejuarão então, porque agora estou com ela para sempre. Não é mesmo? Número 4. Na circuncisão está escrito as vigílias. Aqui podemos dizer que nele somos completos. E somos deuses, como diz o Salmo 82:6. Pastor, somos deuses? Bem, isso é o que somos. Miami, leia em sua Bíblia. Veja, 82:6, Salmo 82:6. O que diz? Vocês são filhos do Altíssimo e deuses, como homens. Veja, diz, deuses, mas como homens vocês morrerão. A carne morrerá, mas o espírito não. Mas veja, se você é filho de Deus, em espírito, se o Pai dos Espíritos é Deus, o que são os filhos? Deusezinhos. Claro. Se a cadela tem seus cachorrinhos, a mamãe tem filhinhos e Deus tem deusezinhos. Todo fruto, toda semente dá fruto por causa de sua espécie. Você sabe que o único versículo do Novo Testamento que fala sobre unção com óleo está em Tiago. E quem era Tiago? Uma pessoa que se misturava, um dos apóstolos que era da circuncisão. Número 7. Sacrifícios. Aqui está escrito: eu não quero sacrifícios, mas o quê? Conhecimento de Deus. Em outras palavras, o profeta disse isso. Número 8, cabelos longos como véu. Aqui diz, afetando humildade e adoração aos anjos. Você sabe que as mulheres no Antigo Testamento usavam um véu por causa dos anjos. Por causa dos anjos, elas usavam um véu, que os católicos mais tarde chamaram de mantilha. Mas na incircuncisão, eles removeram o véu porque você é outro anjo. E um anjo não adora outro anjo. É por isso que quando o ancião João se curvou e adorou diante do anjo, o anjo em Apocalipse lhe disse: se somos iguais, como você vai me adorar? Adore a Deus. Um anjo não permite que ninguém o adore.
Um líder espiritual não permite que nenhum membro venha e o adore. Aquele que está na graça não permite que ninguém venha com idolatria. Observe que andamos em preceito, nos submetemos, mas não adoramos ao homem. Nos submetemos aos ministérios que têm os homens e respeitamos o homem, mas não o adoramos. Abba, Pai. Número 9. Lavar os pés como um símbolo de humildade. Paulo disse que aqueles que se gloriam na aparência e não no coração podem lavar os pés de qualquer um. Isso é fácil. Eu lavo os seus pés, mas depois disso não quero nem vê-lo. São dois pactos. São dois pactos, o da circuncisão e o da incircuncisão. E é por isso que você precisa, nesse ministério, vir muitas vezes até penetrar em seu espírito. E você sabe o que é entrar em seu espírito quando você vive na carne? Você tem vivido na carne por muitos anos, por 25, 30, 40, 50, 60 anos, vivendo pelo que vê, pelo que sente, pelo que te dizem. E de repente surge um ministério e lhe diz: bem, nós não o conhecemos segundo a carne. O que você quer dizer com isso? Se é assim que eu vivo, como vocês podem não me conhecer na carne? Não, quero levá-lo aqui a alguns ministérios do Espírito. É por isso que as igrejas, hoje eu estava assistindo a um programa na televisão sobre cura e cura e cura. E se você tem medo, são os demônios. E se tiver preocupação, é outro demônio. Se ficar tonto, é outro demônio. Se tiver isso, é outro demônio. Se tem vícios, é demônio. E são demônios, e demônios, e demônios, e demônios, e demônios, e demônios. E então eu vi que muitas pessoas estão se voltando para isso. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão atrás de pães e peixes. Então é fácil encher uma igreja com promessazinhas assim para as pessoas. Você não percebe que o inato, o normal, é o medo, o temor? Agora, o evangelho da incircuncisão vem para tirar seu medo. Ele o tira da escravidão. O homem não pode ser escravizado. Vai embora o medo da morte. Você se livra da ganância, você se livra da vaidade, você fica em bom espírito. Ele o coloca no espírito para que você possa ser livre. Agora tem trabalho a ser feito com você, não é? Mas, uma vez que você come graça e a saboreia, quem vai te escravizar novamente? Que homem vai te escravizar?